Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal. Como vocês sabem, um canal sem canalice nem oportunismo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa pesquisa do Instituto Quaest que trouxe o nome do Gustavo Lima, sim, o cantor Gustavo Lima, como um nome super competitivo nas eleições de 2026. Inclusive, tão competitivo que num eventual segundo turno, Gustavo seria o que estaria mais próximo do presidente Lula. Lula ganharia em todos os cenários. A Quaest simulou 6 cenários diferentes. A pesquisa foi feita com quase 5.000 pessoas, 4.500 pessoas para ser mais precisa, e não testou o nome de Bolsonaro, até porque Bolsonaro está inelegível, não faria sentido que tivesse seu nome testado. Todavia, a gente vê que nessa mesma pesquisa, Lula também está com a reprovação de 49, aprovação de 47, e o Eduardo Bananinha com a rejeição mais alta. Na verdade, após o Fernando Haddad, ele tem a rejeição mais alta. Fernando Haddad com 54, Eduardo com 53. Agora vamos entender, talvez, por que Gustavo Lima dá essa guinada, um cara que não tem ainda habilidades políticas, que nunca foi nem vereador, nem deputado estadual, enfim, que não teve até então nenhum tipo de mandato, mas que está bem cotado. E por que os bolsonaristas estão xingando Gustavo Lima nos comentários? Sim, porque Gustavo Lima foi lá fazer um vídeo agradecendo o povo brasileiro, dizendo que o Brasil tem jeito. Como ele está na frente das pesquisas, o Brasil tem jeito. Será que tem jeito mesmo? Tem, mas não será com Gustavo Lima, né? Mas vamos lá. Gustavo Lima que tinha até falado que vai criar Bolsa Cachaça. Num país sério, um pré-candidato não falaria que criaria a Bolsa Cachaça. Num país sério. E eu acredito que esse país seja e é sério, então eu acho que não é adequado um pré-candidato, melhor dizendo, fazer essa brincadeirinha, esse memezinho de Bolsa Cachaça, até porque o cargo mais alto, né, da política, o executivo federal, precisa ter decoro, né? Precisa ter um comportamento congruente com aquele cargo que se almeja. Todavia, esse vídeo é sobre principalmente por que a gente vê o nome de Gustavo nessa guinada, a direita dividida, e o que isso significa e como vão se posicionar os principais atores políticos. Então vamos lá. A direita tem se dividido, não é de hoje. Só que, infelizmente, algumas pessoas no Brasil começaram a repetir uma frase do Olavo de Carvalho, só que repetiram até a parte que lhes era conveniente, que é o seguinte: Brasil não tem direita, Brasil tem bolsonarismo. Parafraseando o professor Olavo. Só que Olavo, à época, ele disse mais. Ele disse que o que estraga o Brasil, que isso inclusive é preocupante, é porque tem a esquerda e os neutros, os isentões, digamos assim, mas que não tinha direita, que a direita no Brasil era o Bolsonaro, e que isso era preocupante, porque Bolsonaro supostamente não é direita. E o bolsonarismo está muito mais para uma seita do que para uma ideologia política, porque ideologia política defende ideais e não ídolos, mas nós vamos chegar lá. Inclusive, no mesmo vídeo, Olavo fala, Bolsonaro, eu fiz 570 cursos, ele nunca assistiu um. Olavo diz que Bolsonaro usou o próprio Olavo como, sabe, o garoto propaganda. Ele fala que o Bolsonaro usou ele dessa forma, sabe, o propaganda boy, para poder aparecer acima e em cima das ideologias de Olavo, mas bolsonaristas colocaram desse jeito, colocam como se no Brasil não tivesse direita e tivesse só bolsonarismo. Isso foi um erro desde o início, porque muita gente acha isso. Eu conheço gente que acha que falar sou Deus, pátria, família, liberdade é ser de direita.
acha que isso quer ser de direita, não conhece as ideologias de direita, não sabe nem como surgiu a expressão esquerda e direita desde a época dos jacobinos e gerondinos, que cada um se posicionava de um lado, né, do parlamento, mas quer discutir sobre esquerda e direita. Aí muita gente foi pego nesse falso patriotismo, no emocional, e começou a votar no Bolsonaro, virar eleitor e ser militante. E a gente vê que isso é tão grave, que a direita está dividida, que o Van Garten e o Carlos e o Flávio e o próprio Eduardo estão rompidos. Flávio, ele é mais discreto, ele é mais polite, ele é mais, né? E o Eduardo está expondo tanto Salles quanto Van Garten, falando, ó, vocês traíram Bolsonaro. Chegou a falar para o Van Garten que Van Garten se elegeu sobre o guarda-chuva do bolsonarismo, que inclusive Van Garten provavelmente vai fazer isso de novo em 2026, e que agora Van Garten não está devendo lealdade a Bolsonaro. Por outro lado, Salles falou, não, nós não somos a direita ideológica, no sentido que tem um ídolo, nós somos a direita das pautas da direita, segundo o ex-ministro Ricardo Salles. Só que os bolsonaristas, principalmente o Eduardo, está acusando eles de fazer o quê? De estar fazendo alinhamentozinhos para 2026. Lembrando que a família Bolsonaro, eles acham que só eles podem fazer acordos, alinhamentos, mudar de ideia, só eles podem. Eles acham que tem o monopólio e que todo mundo tem que se ajoelhar a eles, principalmente os bolsonaristas. O que acontece? Quando Bolsonaro apoia Ricardo Nunes, em vez de Marçal, a direita começou a se dividir para falar, ué, Bolsonaro não era anti-establishment? Por que agora ele está apoiando o sistema? Mas Bolsonaro foi até o final, cacifou, e beleza. E agora, ele falou assim, olha, vocês do Novo conseguiram esses 30 e tantos votos, você especificamente, Van Garten, porque os deputados do próprio PL votaram no Van Garten porque o Novo só teria 4 votos lá na Câmara. Aí, Bolsonaro está chateado porque alguns deputados do PL, uma vez que a votação foi secreta, votaram no Van Garten e não no Mota, como o próprio Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto induziram e indicaram. Nicolas Ferreira, o próprio Geyer votaram no Mota porque, segundo eles, foi o que o partido determinou. Eu pensava que o congressista, o político, eu pensei que o mandato dele era em favor dos eleitores dele. Mas não. Geyer falou que ele deve a vida dele, o mandato dele, a Bolsonaro. Então ele vai ser sempre grato a Bolsonaro. E o que Bolsonaro falar para ele fazer, ele vai fazer. E não o que você, eleitor, falar para ele. Ele falou. Não são palavras minhas, vocês sabem que aqui é sem canalice, sem oportunismo. Geyer falou que ele tem muita gratidão a Bolsonaro e por conta dessa gratidão, ele vai votar com o sistema. Aí eu te falo, política tem que ter oposição. Democracia tem que ter oposição. Se um deputado ele é eleito sobre a bandeira bolsonarista, ele tem que defender os princípios bolsonaristas. Se ele foi eleito sobre a bandeira de liberdade de expressão, do livre mercado, é essa bandeira que ele tem que defender. Se ele foi eleito com a bandeira em favor das minorias, é essa bandeira que ele tem que defender. Não é verdade? Senão ele é um canalha. Porque se a pessoa é eleita e os que elegeram ele estão pedindo anistia, talvez ele até não consiga. Eu, inclusive, sou contra anistia para os presos de 8 de janeiro. Mas o congressista que foi eleito por essa gente deveria defender, ou pelo menos tentar defender essa gente. Tentar defender a anistia dessa gente, não é verdade? E não o contrário. Porque o que o Bolsonaro fez é alinhar com o Mota para se proteger, como eu falei. Se tiver anistia, não é para os outros, é para ele. Como eu falei para vocês, existe inclusive
uma PEC de que, olha, qualquer coisa a gente diminui a inelegibilidade para 2 anos. Vocês entenderam? Que aí possibilita muita gente a não ficar inelegível em 2026. Então nunca foi em prol do eleitor. Aí agora a direita está dividida porque Van Garten não está errado em fazer sua caminhada juntamente com o Novo, até porque não se pode ajoelhar para o bolsonarismo, não é assim que funciona. Porque se ajoelha para o bolsonarismo e Bolsonaro, toda vez que é conveniente, ele ajoelha para o sistema, porque ele foi eleito como o candidato antissistema. Ele chegou lá, ele virou o próprio sistema e continua enganando os já enganados. Então a direita, na minha opinião, contrariada com esses egoísmos, abusos da família Bolsonaro, não está apoiando Eduardo. Eduardo tem rejeição alta, muito alta. Bolsonaro, que já recuou, tinha trazido o nome de Michele por conta do, talvez para tentar enfrentar Nicolas, como eu falei para vocês. Agora falou, não, Michele vai sair senadora por Brasília porque é certo que ela vai vencer. Olha a empáfia. É certo que Michele já tem a vaga, até porque a Damares se elegeu por conta da força da Michele, teoricamente, até porque a Flávia perdeu para o Senado, para Damares, porque Michele cacifou. Mas Bolsonaro já falou, não, essa vaga de Brasília é da Michele, certeza. Olhem a empáfia. Aí ninguém pode fazer diferente daquilo que o capitão manda. Como eu falei para vocês, o capitão não apoiou o Marcos Pontes para o Marcos tentar a vaga dele como presidente do Senado. Porque o capitão alega que não teria chances do Marcos vencer, é verdade, e que isso era errado. Ué, mas capitão, eu contei aqui para vocês, 4 vezes tentou a vaga para a presidência da Câmara. Uma vez teve 2 votos, outra vez 3, o que ele mais teve foram 9 votos. Mas ele foi. Ele pode, mas os outros não podem. Porque quando ele se vendia como antissistema, ele fazia. Agora que ele é sistema, não pode. Por isso que a direita está dividida, porque a direita não é Bolsonaro, a direita é a direita, Bolsonaro não é dono da direita, não é dono da direita. Muita gente acha que Bolsonaro é salvador da pátria, gente que mistura a religião com política, coloca Bolsonaro nessa posição que não é dele, que nunca esteve, um asno bípede, que nunca leu um livro na vida, que nem os cursos do próprio propaganda boy, do próprio Olavo de Carvalho, nunca leu palavras do Olavo ainda em vida, nunca viu os cursos do Olavo, mas sim, se beneficiou, porque muita gente, até hoje, abraça as ideias do Olavo de Carvalho. Eu tenho minhas ressalvas e muitas, mas enfim, muita gente abraçou essas ideias e foi lá no bolsonarismo. E, inclusive, já contei aqui para vocês que se Carlos Bolsonaro entendeu como utilizar o digital para engajar a militância, foi porque o Olavo de Carvalho, lá em 2014, quando faz aquele call, aquela chamada com Bolsonaro e Flávio, ele fala isso. Fala, vocês não precisam de eleitor, vocês precisam de militantes. Militantes para defender vocês, a causa de vocês, tanto na rua quanto online. E eles entenderam isso e executaram. Por isso que tem aí cheio de gente adoecido, fã e apaixonado por Bolsonaro e não entende exatamente como que funciona a política, como que as pedras vão se colocando. É nesse cenário que Gustavo Lima desponta. Porque muita gente de direita pensa assim, Gustavo Lima vai entrar na política, não precisa de dinheiro, porque a galera tudo é status e dinheiro, acha, ele tá entrando, mas ele já é milionário, mesmo ele estando envolvido com esse inquérito das bets e outras coisas mais, mas a galera não importa, ele é rico, é famoso, e eu tinha falado para vocês anteriormente que talvez ele até lograsse êxito, não para vencer, mas tipo, até de ir para um segundo turno, sabe? Se for senador, eu acho que ele ganha, se sair por Goiás, porque a galera vota por emocional, a galera não vota por competência, a galera não vota para aquilo que funciona na política, até porque a maioria não entende sobre política, infelizmente. Então vota por paixão. Gente, Tiririca
foi um dos deputados mais votados, com 1.300.000 votos, há 12 anos atrás. Então, as pessoas votam no emocional. É por conta dessa beligerância, inclusive de busca pelo poder dentro da direita, que Gustavo Lima desponta. Porque muita gente da direita falando, tá vendo? Essa galera é tudo sistema, Bolsonaro é sistema, se não ajoelhar para a família dele, é tudo do jeito dele. Então vamos dar um voto de confiança no Gustavo Lima. Lembrando que ainda que o Gustavo vá para o segundo turno, teoricamente, nesse cenário, Lula ganha hoje em todos os cenários. Em todos os cenários. E tem gente aí falando que Hugo Mota vai pautar impeachment de Lula. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Ah, já tem 130 assinaturas. Beleza. Mas precisa de 342. Não vai. E, inclusive, desses 130 assinaturas, o Veloso de União Brasil, sabe o que ele fez? Ele retirou a assinatura. Por quê? Porque a irmã dele tem um carro lá na Embratur com quase 19 mil reais. Aí sentiu a pressão do governo, ele falou, eu vou retirar a assinatura, é só mais um, menos um. A galera establishment, é deles. Então, enquanto o povo não entender o poder mesmo, está na mão da elite econômica e do povo no voto. Mas enquanto o povo não entender isso e começar a discutir um contra o outro de maneira tóxica, em vez de entender como funciona a política, essa galera vai sempre ficar feliz e falar, vamos continuar. Porque o Gaia não tá nem para os eleitores. Votou que o capitão mandou. Nicolas, da mesma forma, ele falou que ele é contra, não estava a favor do Hugo Mota ser eleito, mas ele votou porque o partido direcionou, porque Bolsonaro mandou. Então vamos pensar aqui. A oposição existe por quê? Porque tem duas ideologias que se opõem entre si em termos de pautas, não é verdade? Então, se um deputado ele é eleito sobre a vanguarda de uma pauta, ele chega no mandato, ele muda porque o partido fala para ele, olha, agora você não vai defender essa pauta, você vai defender outra pauta. É canalice, é canalice, é traição ao voto do eleitor. Então ele cometeu estelionato eleitoral quando ele falou para o eleitor, confia em mim, vota em mim que eu vou lutar por você. É isso o poder do voto. Ele pode até não ganhar a luta, mas ele não ajoelha para o sistema. E Bolsonaro veio criticar que Salles falou que é melhor vencer de pé do que perder de 4. Aí Bolsonaro falou que Salles está errado. Eu concordo com Salles com relação a isso. É melhor perder com dignidade do que vencer de 4. É melhor sim, porque eles se ajoelharam para o sistema que eles recriminam e reclamam. Pelo amor de Deus. E agora, claro, a galera está incomodada. Gustavo Lima desponta nesse sentido, mas ainda é muito cedo. 2026 está muito longe. Muitos acordos políticos vão acontecer. Ninguém ainda tem certeza se Gustavo vai ser pré-candidato, se é só fogo de palha, se ele vai para o União Brasil se filiar, ou se Ciro Nogueira leva ele para o PP, ou se ele vai sair senador para o Goiás, ou se ele vai para o União Brasil do Rueda com a chapa, vice na chapa com o Caiado, ou se ele vai para o partido do Marcel, PRTB, ou seja, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas aqui no meu canal vocês sabem que é sem canalice, nem oportunismo, e a gente vê que sim, a direita está dividida por conta da família Bolsonaro, que acham que eles que determinam tudo, porque a partir do momento que Eduardo fala pro Vanguard, foi meu pai que te elegeu, como eles jogam na cara de todo mundo, até pra Rádio Brado. Eduardo teve a deselegância de falar que se o pessoal da Rádio Brado come, é por conta deles, eles que deram essa visibilidade pra galera da Brado Rádio. Então eles estão falando isso assim, a gente que elegeu vocês têm que se ajoelhar. E não é mentira, porque tem muito deputado que se elegeu tanto em 2018 quanto em 2022 na vanguarda de bolsonarismo, mesmo não sendo bolsonarista, porque é um bando de canalha e oportunista que adora pendurar, aí vira escravo do partido e da família Bolsonaro e não valoriza o voto seu, eleitor, que você sai da sua casa, vai lá exercer
o seu direito, o seu dever também cívico, aí ele não tá aí se vai defender as suas pautas, porque é isso que importa. A gente pode discordar das pautas da esquerda, das pautas da direita, mas quando a gente dá voto para um candidato, a gente está votando confiando que ele vai defender os nossos interesses, porque não tem como um candidato ou um partido defender várias pautas. E no Brasil existem várias bolhas, vários grupos que precisam ser representados. E esses grupos, quando eles votam no representante, eles querem políticas públicas, ou pelo menos que o representante busque políticas públicas para eles. Erika Hilton, eu tenho minhas ressalvas com ela, mas é uma competente congressista, tirando às vezes que faz as canalices, mas uma congressista preparada, articulada, tem boa oratória e que tem que representar aqueles que votaram nela. Eu tenho minhas ressalvas com o Nicolas Ferreira, mas é um jovem também articulado, inteligente, canalha que só, mas que tá, pelo menos, representando ou tentando aqueles que votaram nele. Então, é para essa galera que ele faz show, que ele faz esse oportunismo, essa canalice, porque é para essa base que ele tenta conversar. Agora, se essa base não entender quando o Nicolas votar contra os interesses deles, é problema deles, porque eles que votaram no Nicolas. É isso que a gente tem que entender de política. A gente pode discordar do Boulos, mas Boulos representa aqueles que votaram nele. A gente pode discordar de Zambelli, mas Zambelli representa aqueles que viram nela a resolução dos seus anseios. É assim que funciona. Agora pensa a frustração daqueles que depositam voto no congressista, aí o congressista chega lá no mandato e vota porque o capitão pediu, porque o fulano pediu, porque o partido mandou. Ora, o partido não elege ninguém, quem elege é o povo, não é verdade? Mas é sobre isso, aqui no meu canal é sem canalice, sem oportunismo. Au revoir.